Olá, irmãos, muito bom estarmos juntos novamente, compartilhando da palavra do Senhor, a palavra que é uma pessoa, que é Jesus, que nos cura, que nos transforma, que nos santifica, que define quem nós somos, que mostra o caminho na qual nós devemos viver todos os dias, e ela é essencial para cada um de nós, para cumprirmos a vontade de Deus. E o meu desejo é que você seja edificado nesse tempo com essa palavra. E o tema que eu quero ministrar nesse momento é família de Deus versus bênçãos. São duas coisas que fazem parte da nossa vida, que realmente são uma bênção, tanto a família de Deus quanto as bênçãos de Deus em nós, elas são vitais para nós, e nós precisamos ter o entendimento correto de como elas caminham juntas. E baseado naquilo que nós vamos transmitir, usando a palavra do Senhor, nós vamos poder ter o entendimento correto de como andar as duas juntas, como uma também completa a outra. A bênção que Deus nos dá, ela também está voltada para a família de Deus. Nós vamos compreender isso. Eu quero ler um texto das Escrituras, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler o verso 11 ao 32. É um texto bastante conhecido, todos nós já ouvimos em algum momento da nossa jornada essa palavra, mas como eu creio, como aquilo que nós ensinamos, toda palavra, quando ela é inspirada, como ela vem com um novo sopro do Espírito, que nós possamos receber essa vida que podemos ter juntos nesse momento pela palavra. Está escrito assim em Lucas 15, no verso 11, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Queria orar nesse instante,
que você peça que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração. Sabemos que a responsabilidade de receber a palavra, de acolher, é nossa postura. Lembremos da parábola do semeador, que o Senhor encontre uma terra boa, porque a semente que ela é a palavra, ela vai produzir segundo aquilo que o Senhor tem determinado para essa palavra, e que você possa ver o fruto da palavra na sua jornada, em nossa vida, como eu também desejo na minha vida viver cada dia a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nesse momento nós nos rendemos a Ti e reconhecemos que só o Senhor tem poder para mudar, para produzir, para transformar, para dar vida. E é isso que nós pedimos, porque cremos no poder da Tua palavra. Ela é fundamental para a nossa vida e nós queremos ser alimentados por ela. Queremos, Senhor, ser lavados por ela, ser santificados por ela. Por isso, Pai, fala conosco, fala com cada um que está ouvindo, e que nesse momento haja apenas o fluir do Teu Espírito. Somos limitados, mas o Senhor faz além, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Por isso nós nos rendemos a Ti e Te glorificamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é uma parábola bastante conhecida, parábola do filho pródigo. E Jesus estava começando a ensinar através das parábolas, e ele fazia isso para que os entendidos daquela época não pudessem compreender a mensagem. Então Jesus começou a falar por parábolas, e ele usava elementos cheios de significados, de simbologia. E nesse contexto de ensino, nessas simbologias, Jesus estava ensinando os padrões do reino de Deus. E quando ele fazia isso, também estava contrastando com o padrão de religiosidade, o padrão do mundo. Então Jesus, ele era espetacular no aspecto de ensino, porque ele escolhia as palavras certas, e essas palavras certas, mesmo cheio de símbolos, carregavam um poder de transformação de vida sobrenatural. Por isso que quando eu converso com as pessoas, eu falo, quando você for estudar as parábolas, pegue os detalhes, cada símbolo, estude os símbolos, porque cada vez que nós estudamos, nós aprendemos algo novo. É uma fonte inesgotável de revelação, e o Espírito Santo quer cada vez mais soprar sobre nós a vida, o poder, a graça, a unção de Deus sobre nós, e a palavra tem esse poder. E quando a gente olha para essa parábola, tem muitas coisas ricas que nós podemos tirar para compreender aquilo que Deus quer estabelecer em nossa vida. Quando estudamos esses elementos, nós podemos compreender o que Jesus estava confrontando e o que ele queria estabelecer como padrão de Deus de uma forma muito mais profunda. Como essa parábola tem muitas simbologias, eu não vou entrar em todas elas, mas eu quero pontuar algumas nesse momento com você, para nós olharmos juntos, entendermos juntos. Jesus começa essa parábola dizendo: certo pai tinha 2 filhos. E nós vamos encontrar na palavra esse padrão de pai com 2 filhos desde no Velho Testamento, e Jesus vem no Novo e traz essa parábola. Essa parábola aponta para a família de Deus, aponta para um pai que tem 2 filhos, e são filhos que tinham características bem diferentes, formas de ver a vida bem diferentes, forma de se relacionar bem diferente um do outro, de posturas diferentes um do outro. E essa parábola, ela fala da relação que nós devemos ter como família de Deus, dentro da igreja, no nosso relacionamento como família de Deus, onde o Senhor nos plantou, nos colocou, no grupo onde Deus nos inseriu. Para nós entendermos padrão de família, nós não precisamos estudar muitos filhos. A palavra sempre aponta para 2 filhos, porque quando a gente consegue entender esse padrão de 2 filhos, nós podemos entender as relações, como elas existem entre si, e isso aponta para nós, dentro da família de Deus, como nós devemos nos relacionar. E essa relação entre os 2 filhos que eu quero começar a abordar, desse pai que prefigura Deus, que é uma figura de Deus, que fala do coração do pai para os filhos, como ele age com os seus filhos, está falando da relação de Deus com os filhos dele aqui na terra, que somos nós. E essa relação dos filhos não são fáceis, e a verdade é que toda relação nunca é fácil de abordar, porque tem muitos intempéries, muitas variáveis da relação. Tem as vontades
gestos, gostos, né? Cada um de nós somos bem diferentes. E quando a gente olha para essa parábola, a gente vai ver o mais velho em dificuldade com o mais novo, principalmente quando volta. A gente vê que a relação está bem difícil entre eles, porque quando a gente olha para eles, um está brigando por direito, o outro está brigando porque quer coisas. E isso nos ensina muitas coisas, mesmo como família de Deus, porque, queridos, nós vamos entender que as relações nossas como família entre nós, elas não são igualitárias, porque nós como família de Deus, a nossa relação não é uma relação de igualdade, mas é uma relação que deve exigir um esforço permanente, onde eu e você podemos, pelo Espírito de Deus, vencer as nossas diferenças. Quando Jesus diz que o pai tinha 2 filhos, ele está dizendo que mesmo sendo o mesmo pai, e nós quando oramos dizemos Pai Nosso, todos nós temos o mesmo pai, a tensão relacional, porque nós estamos na mesma família do mesmo pai que é Deus, não significa que a relação seja fácil, e nem ameniza porque ele é Deus e é o nosso pai, porque o que Deus quer nos ensinar através da palavra é como nos relacionar com Ele e entre nós. Essa relação é um desafio diário e nós vamos viver isso até que Jesus volte. E nós devemos ser aprovados nas relações. Se a gente olhar para a família de Deus, e preste atenção aqui, a igreja, no Novo Testamento, ela tem 2 figuras na qual nós não podemos ignorar. A figura da igreja no Novo Testamento, ela representa a família de Deus e o corpo de Cristo. Então não é uma coisa isolada, não é uma coisa apenas baseada na minha individualidade com o Pai. Ser família de Deus envolve apenas uma relação individualista, mas envolve também, da mesma forma que eu me relaciono com o Pai, com Deus, eu devo me relacionar com os meus irmãos, e as tensões que existem entre nós, por causa das características de não sermos iguais, devem ser vencidas em todo o tempo. Se nós olharmos para Jesus, ele veio unigênito e volta para o Pai como primogênito. Mas a característica que Jesus, quando ele vem na terra, como nós já temos ensinado há muito tempo, ele veio ser o modelo de filho, o modelo de irmão. Nós temos que olhar para a vida de Jesus e o que ele está ensinando nessa parábola, para nós nos conformarmos com o padrão de Jesus e não pensar segundo o mundo. Porque ele é o primogênito, ele é o mais velho, ele é o que veio primeiro, o modelo para nós olharmos. E ele usa essa parábola para mostrar relações, mas também nos ensina como vencê-las. Principalmente essas relações que são tensas, que muitas vezes nós temos como família de Deus, como igreja de Deus. Como eu disse, toda relação ela é desafiadora. E nós precisamos olhar para Jesus como um modelo perfeito. Às vezes nós temos a tendência de olhar apenas as características, segundo a nossa ótica. Qual é a maior dificuldade das relações, mesmo dentro da igreja ou em qualquer lugar? É que quando nós vamos para alguma relação, e aqui nós temos que entender que essa relação é baseada no Espírito de Deus, segundo a ação do Espírito que está em nós, carregamos o Espírito de Deus e ele deve nos conduzir todos os dias. E nós devemos permitir que o Espírito Santo nos ensine o padrão de filho, o padrão correto, o modelo de Jesus, para que possamos, como irmãos, sermos aprovados nas relações. Quando a gente olha para essa parábola, né, a gente olha para o mais velho e para o mais novo, e geralmente vem aquela pergunta, né, mas qual é o verdadeiro filho? Qual é o padrão correto? E se a gente olhar para essa palavra, a gente tem a tendência de, segundo a nossa ótica, achar que um em detrimento do outro. E a verdade é que nenhum dos 2 modelos está correto. Nenhum dos 2 modelos, ele é aprovado, porque nós vamos olhar, embora a gente por mérito ache que o filho mais velho está mais correto que o novo, a gente vai ver que nós vamos aprender que o coração precisa estar alinhado com o pai, e não é isso que acontece nessa parábola. Porque o filho verdadeiro, primeiro, não é quem chegou primeiro. O filho verdadeiro não é quem sabe mais, ou quem sabe menos. Nem é o que faz a coisa certa, ou o que faz a coisa errada. Há um padrão do verdadeiro filho que nós devemos olhar para essa parábola e compreender a essência dele. O verdadeiro filho, segundo o modelo de Jesus, é aquele que conhece o coração do Pai, é aquele que tem intimidade com o Pai.
O que define um verdadeiro filho na sua plenitude não é aquele que faz a coisa certa, mas é aquele que tem proximidade, que carrega a essência, que olha para o coração do Pai e valoriza aquilo que está no coração do Pai, e aquilo que o Pai carrega como valor também se torna os seus valores, embora tenham características diferentes. A realidade de um bom filho, de um verdadeiro filho, é aquele que conhece o coração do Pai, e o Pai tem o coração do filho, e um se dá ao outro. Por isso, queridos, que nós temos que entender que ser filho, se nós olharmos segundo o padrão de ver as coisas, segundo o curso do mundo, nós vamos ter a compreensão errada do que é ser um verdadeiro filho. Porque, como eu disse, ser filho não está ligado com a coisa certa. Ser filho não está ligado com um comportamento. Ser filho também não está baseado em nível de desempenho, embora todas essas coisas vão fazer parte da nossa jornada como filho de Deus, como irmãos, mas não é isso que vai definir qualidade, não é isso que vai definir realidade espiritual, não é isso que vai definir valor, porque não está baseado no fazer, mas está baseado em carregar a mesma essência de Deus. Ser filho não está baseado em competência, em capacidade ou eficiência, mas ser filho está baseado em intimidade. Se nós olharmos para Jesus, Jesus fez muitas coisas, mas a ênfase de Jesus era a relação dele com o Pai. E o Pai só pode ser conhecido em intimidade. Jesus, como homem, investiu tempo orando, buscando o Pai. E essa é a verdade que Jesus veio preparar para nós. Jesus veio abrir caminho para agora nós, como filho, pudéssemos conhecer o Pai. A maior obra de Jesus na cruz, além de trazer a salvação, é abrir o caminho para que eu e você pudéssemos agora ter um relacionamento com o Pai genuíno, íntimo. Ele veio revelar o Pai. Ninguém viu o Pai, mas o unigênito o revelou. E Deus quer que seus filhos o conheçam. E a partir do conhecimento que nós devemos ter com o nosso Pai, que é Deus, essa relação com Ele deve definir as nossas relações entre nós. Então, como eu vou para o Pai, quando eu conheço o Pai, quando eu conheço o coração dEle, quando eu conheço o que move Ele, deve ser o que nos move, o amor dEle deve ser o amor na qual nós vamos amar. Então, Ele nos capacita a olhar para a relação dEle para nós, conosco, e nos ensina como eu devo me relacionar com os meus irmãos. E se nós entendermos isso, nós vamos poder vencer os conflitos, porque conflitos vão existir, queridos. Conflitos vão aparecer. E não se vence conflito baseado em razões, discutindo quem está certo, quem está errado. Como é que a gente pode resolver um conflito, né? Fizeram uma pergunta, mas pastor, qual é a possibilidade de duas pessoas diferentes, de características diferentes, de resolver conflitos? Para nós entendermos essa questão, para nós vencermos e sermos aprovados, só existe uma forma, olhando como o Pai age conosco, e segundo Ele, nós agirmos com o nosso irmão. É a nossa origem, nós viemos do Pai, fomos gerados por Ele, nascemos de Deus, e porque temos a mesma origem, podemos entender essa manifestação da vontade dEle em nossa vida, do amor dEle em nossa vida, e baseado nisso, nós podemos andar em unidade, nós podemos andar em amor, nós podemos perdoar um ao outro, nós podemos amar um ao outro, nós podemos servir um ao outro. A relação dessa família de Deus na terra, ela se torna prazerosa, porque nós partimos não segundo a ótica daquilo que o meu irmão está fazendo, mas baseado na ótica como Deus é e age conosco. Por isso, queridos, nós temos que entender que todos nós somos filhos do mesmo Pai, há um só Pai. E para a gente entender esse conceito de unidade baseado no Pai, a unidade nunca vai estar baseado em igualdade, porque é uma unidade de vontade. Perguntaram para mim assim, pastor, como é que eu vivo em unidade? Só tem uma forma de nós andarmos em unidade, quando nós abrirmos mão da nossa vontade. Nós precisamos compreender isso. O que vai nos tornar um é quando nós olharmos para o Pai, conhecer o Pai e a vontade dEle, e todos nós agirmos juntos na mesma vontade, no mesmo propósito, no mesmo plano. Se nós olharmos em João 17, Jesus está terminando o ministério terreno, e Ele ora ao Pai, e Ele fala assim, Pai, eu oro para que eles sejam um.
No final da jornada ministerial de Jesus, como homem aqui na terra, ele está orando por unidade, porque é um desafio, mas ao mesmo tempo, ele ora e dá um modelo, e ele fala, assim como eu e tu somos um. Então, Jesus está mostrando que há uma unidade entre eles, mas essa unidade entre eles está baseada na vontade de Deus. Sabe por quê? Em João 18, logo em seguida, ele vai para o Getsêmani, e você sabe o que acontece no Getsêmani, ele ora 3 vezes, e ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Qual vontade estava ali nessa oração? E Jesus estava expondo o coração dele, mas no final da oração ele fala, contudo seja feita a tua. Ele abre mão da vontade dele para fazer a vontade do Pai, os dois estão unidos na mesma vontade, e o resultado é que ele glorifica o Pai. O nome do Pai é glorificado com a ação de Deus. Jesus disse, eu não vim ao mundo para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então a unidade que nós vamos ter no Espírito está baseada em que o Espírito Santo vai nos revelar a vontade do Pai, e juntos, com características diferentes, com graças diferentes, com expressões da graça diferentes, nós vamos cumprir juntos a vontade do Pai. Porque cada um de nós, queridos, você recebeu uma graça do Senhor, tem coisas que você já recebeu revelação de Jesus, outros receberam de outra maneira, eu tenho recebido aquilo que Deus tem dado, mas na multiforme graça operando entre nós, nós vamos expressar Jesus fazendo a vontade do Pai. E o interessante é que quando a gente viver esse padrão, o mundo vai saber que ele foi enviado. Olha a nossa responsabilidade. Por isso que as nossas relações como família de Deus não pode ser uma relação individualizada, não pode ser uma relação baseada apenas naquilo que está baseado na minha expectativa. As nossas diferenças que nós temos só vão poder ser resolvidas quando nós pararmos de olhar segundo a nossa ótica terrena, para nós olharmos segundo o Espírito. E quando a gente olha segundo o Espírito, nós vamos ver os outros como irmão, filho do mesmo Pai, olhando para a graça que Deus tem derramado para ele. Não é só resolver diferença. Tem gente que está pensando assim, não, mas se nós resolvermos nossas diferenças, eu vou tratar ele como irmão. Isso não funciona, porque a gente está esperando o outro mudar. Mas quando a gente entender que verdadeiramente nós somos irmãos de Cristo e em Cristo para o Pai, nós vamos ter que resolver os nossos conflitos, nossas diferenças. A relação nossa glorifica a Deus, mas se nós não enxergarmos o outro como irmão, filho do mesmo Pai, que carrega o mesmo Espírito, e nós devemos ser aprovados para revelar Jesus, nós vamos tentar, cada um argumentar, cada um defender quem está certo, quem está errado, e nesse tempo, queridos, nós vamos nos render ao Espírito, nós vamos nos render à ação de Deus, para que nós possamos agir segundo Jesus. Porque assim como para ter um conflito, precisa de 2 pessoas, para ter comunhão e bênção e manifestar a vontade de Deus, também precisa ter 2, porque onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, Ele vai estar. Você percebe a importância de 2? A importância das relações serem bem definidas, curadas, sadias. Eu não estou dizendo que nós vamos ter facilidade, mas pelo Espírito nós vamos vencer qualquer dificuldade, olhando para o outro no amor de Deus, como o Pai se relaciona conosco. Quando eu falo de filho, né, nós temos que olhar para o modelo que é perfeito, Jesus. Jesus é o modelo perfeito de filho e de irmão. Qual foi o padrão de Jesus? Vamos falar em relação a nós, porque somos irmãos dele, pela fé. Jesus primeiro nos amou, para depois mudar o nosso comportamento. Trabalhar em nós, para que o nosso comportamento seja ajustado segundo o modelo dele. Ele não esperou nós mudarmos o comportamento para nos amar. Essa é a essência do cristão. O Pai nos amou, nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, mas Deus nos amou e enviou Jesus, essa ação baseada no amor, para quê? Para que eu e você pudéssemos ter um comportamento transformado, segundo o padrão do reino de Deus, segundo o amor de Deus, não mais debaixo da ira do pecado, por causa do pecado, mas por causa da graça manifestada em Jesus, e a graça de Jesus faz nos andar como família de Deus, no amor de Deus.
E é esse coração de Deus, esse amor do Pai que deve definir a nossa vida e o nosso agir. Jesus falava assim, na intimidade que ele tinha com o Pai: eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. A ênfase não estava no fazer, mas é olhar para o Pai, entender o que o Pai está fazendo, como o Pai está fazendo, como agir. Ele fala: eu só falo o que eu ouço o meu Pai dizer. A relação da ação de Jesus estava baseada naquilo que ele olhava e ouvia do Pai. E esse padrão movia Jesus, e esse deve ser o nosso padrão, principalmente nas nossas relações como família de Deus. E se a gente olha para a palavra, toda palavra revela o coração do Pai. Toda palavra revela o coração do Pai, e não a obrigação de como fazer. Porque se nós olharmos para a palavra apenas como um livro de regras, nós vamos fazer coisas e nunca ter o coração do Pai. E quando alguém fizer algo diferente de nós, porque nós estamos olhando apenas por fazer e não na essência do amor de Deus em nossa vida, nós vamos simplesmente quebrar relações, porque vamos julgar segundo a ótica do homem. Por isso que a Bíblia fala que nós não devemos conhecer o nosso irmão segundo a carne, mas pelo Espírito. A ninguém mais conheceis segundo a carne, mas pelo Espírito de Deus. E por isso, nessa mensagem de hoje, que nós estamos compartilhando, que nós possamos olhar para as nossas relações como família de Deus e entender que Deus está fazendo algo novo. E nesse algo novo, algo vai fluir entre nós e a partir de nós, e nós vamos ter o coração do Pai para fluir na mesma vontade e andar na unidade como família de Deus. Quando às vezes eu olho para algumas circunstâncias, eu vejo assim a pessoa tentando eliminar as diferenças para dizer que é irmão. Não, porque somos irmãos, filho do mesmo Pai, nós precisamos vencer as nossas diferenças. Se nós olharmos para esses dois filhos, a manifestação deles com o Pai, se nós olharmos eles, o mais moço exigiu o direito de filho. Pai, me dá a minha parte. O outro, quando volta, é reivindicar porque ele achava que fez a coisa certa e o outro não, e não, achava que não tinha que abençoar o outro. Ele achava assim: olha, eu que estou aqui há tanto tempo, ele está reclamando, ele está amargurado por aquilo que o pai está fazendo em relação ao irmão que desperdiçou tudo. E aqueles dois filhos revelam algo que eles não compreendiam o coração do pai. Aqui o mais moço queria o que era de direito, herança. A ênfase do filho mais novo é: me dá a minha parte, eu quero viver a minha vida. E o outro fazia tudo. Ele trabalhava de uma forma de todos aqueles anos com o pai, mas ele não conseguia usufruir de nada, porque ele não entendia qual era o coração do pai, da forma de pensar do pai. E uma vez que eu e você somos filhos do mesmo pai, nós precisamos entender bastante essa questão da relação com o pai e entre nós, né? Minha pergunta que eu faço: uma vez que nós somos filhos de Deus, e nós somos filhos de Deus porque cremos em Jesus, o que nós queremos na nossa jornada? O que nós estamos buscando em nossa jornada? Qual é a força motora da nossa vida? É claro que deve ser Jesus, é a palavra, mas na prática, da realidade, o que nós podemos olhar para a nossa vida? Será que nós estamos enfatizando a família de Deus, o relacionamento, as relações? Ou nós estamos tentando, através da relação, buscar as bênçãos de Deus, que é legítima? Buscar aquilo que Deus pode nos dar, os bens, as bênçãos, patrimônio, né? A pergunta que eu faço é: a ênfase da nossa vida, da nossa jornada, é buscar a família de Deus ou as bênçãos de Deus, aquilo que Ele pode nos dar? E quando eu olho para isso, queridos, nós precisamos entender o que é salvação. A salvação, queridos, ela é uma restauração da relação. A salvação que Jesus proporciona na cruz, ela é uma restauração do relacionamento que tinha sido quebrado por causa do pecado, e agora, por causa da cruz, da obra da cruz, o homem pode se relacionar com Deus novamente, ter a relação restaurada. Então a salvação é uma restauração da relação. Se nós não compreendermos isso, nós vamos poder pensar que a salvação é um direito adquirido.
porque agora que eu sou filho, agora como filho eu tenho o direito de ter as coisas, e Deus pode nos dar todas as bênçãos e promessas de Deus, já são nossas através de Cristo Jesus, nós já temos direito a ela, mas ela não pode ser a razão da nossa vida, nós vamos alcançar as bênçãos e a promessa, mas toda bênção e toda promessa está voltada para a família. Ele nos abençoa individualmente, mas essa bênção individualmente nos leva a partilhar na família. Se eu não entender isso, eu vou buscar as coisas de Deus, e nunca, aquela bênção que Deus me dá, eu não partilho, e Jesus não fez isso. Jesus veio dar a vida, aquilo que ele era, ele partilha o pão, vou falar sobre isso daqui a pouco. Por isso que nós temos que entender essa importância da família de Deus, da relação ser sadia. Nós estamos vivendo dias que Deus vai liberar coisas sobrenaturais, poder, graça, revelação e unção. É uma bênção receber isso, mas ela é para o corpo. Passa por você, mas edifica o corpo, alimenta o corpo, e quando a relação de amor, ela é real, baseada nesse amor de Deus, nessa importância de sermos família, nós vamos liberar tanta vida, tanta graça, tanto poder, e a igreja que representa o corpo de Cristo vai revelar Jesus, que eu e você possamos ser essa bênção, amém, amados? Então a salvação é uma restauração da relação. Quando o homem pecou, a primeira coisa que foi afetada, a relação com Deus, a comunhão com Deus, separou o homem de Deus. Então o pecado é uma quebra da relação. O diabo foi astuto. Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Adão e Eva eram filhos de Deus, criados por Deus. E ele colocou um sentimento de direito, eu posso ser como Deus. Ele está multiplicando a essência dele mesmo, o diabo, né? Porque ele queria ser maior que Deus, e ele coloca dessa mesma semente no coração do homem e da mulher. E o que aconteceu como resultado? Toda a humanidade ficou separada de Deus. E a salvação da obra da cruz, através de Jesus, restaura essa relação. Aqueles dois filhos estavam distantes do coração do pai, porque nenhum deles tinha uma relação correta com o pai. Quando você vê eles falando com o pai, eles estão exigindo direitos de filhos legítimos. E nós precisamos olhar para Deus como um pai e amar o que o pai ama. E o que o pai ama é a sua família. A questão não é se o outro está se comportando como irmão. A questão é se eu estou sendo irmão, amando o outro. Você entende isso? Por isso que a essência da relação com o Pai define a nossa relação entre nós. E isso vai ser vital nesses dias. A igreja gloriosa que Jesus vai vir buscar, de Efésios 5, santificada pela palavra, vai ter essa essência. Nós não vamos viver unidos, ou unidade não está baseada em estar no mesmo lugar, unidade não está baseada em fazer coisas iguais juntas. A unidade está baseada em todos entender qual é a vontade do Pai, cumprir a vontade do Pai. Quando nós entendermos isso, nós vamos fazer muitas coisas grandes em Cristo Jesus, amém, queridos? Então nós precisamos ser assim como Jesus era. Jesus era assim, ele amava e no amor ele agia. Ele primeiro nos amou, e porque nos amou, não olhou para os nossos erros. E como que Jesus nos amou? Dando a nossa vida, partilhando a dele, para vencer as nossas diferenças. Nós éramos inimigos dele, inimigo do Pai, éramos inimigos de Jesus, e ele nos amou dando a vida para que nós pudéssemos nos aproximar. E agora ele nos dá esse mandamento, João 13,34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Qual é o padrão desse amor? Dá a vida pelo irmão. Mesmo que você olhe, e se a gente olhar, vamos falar, olhando para as coisas, né? Paulo fala assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, da vossa mente, pela palavra. E nós podemos estar dentro da igreja e ter um padrão de relacionamento segundo o mundo, baseado na ótica da carne, baseado segundo o padrão da carne, principalmente quando há um sistema demoníaco tentando destruir o padrão de família. Para muitos no mundo, família já é uma instituição falida. Para nós, família é uma instituição eterna,
que representa o Pai através do Filho, e nós vamos carregar a essência de Cristo em nossa vida, na multiforme graça, trabalharmos em unidade. E por isso que nós temos que entender que o padrão de Deus para nós é a própria família dele. Quando nós vivemos isso, nós vamos ver a bênção de Deus em nossa vida. Amém, amados? Então, primeiro ponto da mensagem é essa questão dos dois filhos, das relações. Agora, quando a gente vai para essa parábola, esses dois filhos estavam em lugares específicos, né? Por exemplo, aquele filho mais moço foi parar num campo, e quando Jesus fala do outro filho voltando, onde ele estava? No campo. E esse aqui é um ponto importante. Ambos estavam em um campo. O que representa eles estarem no campo? Quando a gente estuda a palavra, o campo, queridos, representa a busca pelas necessidades, pelos desejos, pelos prazeres, pela satisfação, pelos interesses, pelas cobiças. Se nós olharmos pensando numa forma de agricultura ou de pecuária, o que é o campo? O campo é um lugar de pastar, é um lugar onde a gente tenta resolver a nossa vida. E o interessante é que os dois filhos estavam no campo e o pai estava na casa. A prioridade do pai não é campo, a prioridade do pai é a casa, lugar de mesa. E qual é o problema? É que muitas vezes a gente volta para a mesa com a mentalidade de campo, aonde eu sento na mesa e ao invés de partilhar, eu estou tentando suprir aquilo que eu estou buscando, as minhas necessidades, os meus desejos, a satisfação, os meus interesses, aquilo que está internamente, e mesa não é lugar disso, porque no padrão do reino de Deus, as coisas são partilhadas apenas na mesa. Vai ter tempo de campo, vai ter momentos que nós vamos ter que trabalhar, olhar para as coisas da nossa vida natural, isso é normal, mas a ênfase da nossa vida com Deus e como igreja não é o campo, é a mesa. Deus nos chama para uma mesa. Se a gente olhar, por exemplo, e como a gente precisa compreender isso, porque lá em 1 Coríntios 11, Paulo está falando sobre a ceia, e ele estava exortando a igreja, porque haviam pessoas que estavam usando da mesa apenas para comer e para beber, não se importando nem considerando os irmãos. A ênfase daquela ceia que Paulo está exortando é que eles não compreendiam a relação de família, cada um estava buscando a sua própria satisfação, comendo e bebendo. Eles estavam suprindo as suas necessidades. E o interessante é que a mesa, nós não podemos ter mentalidade de campo na mesa. No campo nós vamos trabalhar, orar, buscar para que Deus possa prover todas as coisas, mas na mesa é lugar de partilhar, na mesa é lugar de se dar, na mesa é lugar de transmitir aquilo que Deus tem nos dado. Se a gente olhar para o modelo de Jesus, sabe o que Jesus disse na ceia? Eu estava desejoso por ter esse momento com vocês, porque era um momento que ele ia se entregar, era um momento que ele ia dar a sua vida. Ele parte o pão e fala: esse é o meu corpo, que é dado por amor de vós, esse é o meu sangue, que é dado, símbolo da nova aliança, por amor de vós. Na mesa, a ênfase não é nós apenas recebemos, mas é nós partilharmos, como Jesus partilhou. E quando nós estamos reunidos, quando que nós estamos em mesa? Quando nós estamos reunidos na célula, quando nós estamos reunidos num momento de oração, quando nós estamos reunidos no culto, aonde nós estivermos reunidos ali para fazer algo, para orarmos, buscarmos o Senhor, aquele é o lugar de mesa, e na mesa nós estamos sentados para partilhar. Deus nesses dias vai liberar coisas novas, Ele tem falado conosco sobre um novo tempo, sobre uma nova graça, sobre uma nova ação sobrenatural do Espírito, onde Ele vai liberar dons sobre a nossa vida. Se nós tivermos um coração de mesa, aqueles dons vai tocar toda a igreja, e a igreja vai ser edificada, e o nome de Jesus vai ser glorificado. São dias que nós devemos agir como filhos de mesa, e não filhos de campo. Você entende isso, queridos? Quando nos reunimos, estamos diante do Pai, não para resolver nossos interesses. Célula não é lugar de resolver interesse, culto não é lugar para resolver interesse, momento de oração não é lugar para resolver interesse. Nesses momentos é lugar para partilhar, dar aquilo que já recebemos do Pai. Todos nós temos coisas que Deus já tem nos dado, e isso passa por nós, mas deve ser transmitido, compartilhado, dado. Não existe, queridos, com toda a convicção do meu coração,
não existe lugar melhor que a mesa. Sabe como o pai curou aquele filho? Na mesa. Sabe como o pai mostrou a importância para o filho? Filho, na mesa, tudo é teu, é dado, entregue, restaurado. Deus nos ama. E Deus, a palavra fala, Jesus diz que Ele prometeu que Ele, quando voltar, nós vamos tomar ceia com Ele. Aonde? Na mesa, celebrando aquilo que Ele fez por nós. Amém, queridos? O terceiro ponto que eu quero trabalhar nessa mensagem, primeiro foi a questão dos 2 filhos, segundo a questão do campo, terceiro aparece 3 animais aqui. Jesus sabia como tocar no profundo as relações que haviam e o que poderiam ter como consequência aquelas relações não resolvidas. Porque Jesus fala de 3 animais. Quais são os 3 animais que aparecem nessa parábola? O porco, o cabrito e o bezerro, né? E quando a gente olha para isso, nós vamos entender o que significa cada um deles. O mais moço, né, o mais novo, foi parar num campo de porcos. O que representa o porco? O porco representa impureza, lascívia. Se nós olharmos o padrão do porco, por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que a palavra diz. A palavra fala, não deis pérolas aos porcos, porque os porcos têm uma simbologia, que nós vamos olhar para aquilo, e aquele filho mais novo, pega tudo que tem, e o final dele é estar junto com um porco. E se a gente olhar para o porco, queridos, eu não sei quantos de vocês, é claro que todos nós temos uma noção, mas eu tive uma experiência uma vez. O porco enfia o focinho no barro. Uma característica do porco, o porco come qualquer coisa. O que você der para o porco, ele come. Ele aceita qualquer coisa. É o padrão do porco. E o ambiente que o porco vive, que aponta para um ambiente espiritual, é terrível. Uma vez eu estava em viagem, indo para Sacramento, uma cidade aqui perto. Um irmão meu, Tiago, me fala assim, vamos passar em tal lugar? Eu falei, agora? Ele falou, vamos ali. E ele parou perto, aonde tinha um chiqueiro. E ele parou assim uns 10 metros do chiqueiro, e eu vi o tamanho do porco. O porco era maior do que eu. Eu falei, meu Deus, aquele é um monstro, não era um porco. Mas o problema não era ver o porco, o problema é quando eu abri a porta. O cheiro daquele ambiente acabou com a roupa, acabou com o carro, aquilo impregna. Padrão do porco mostra a sujeira do mundo, as coisas do mundo, pecado que cheira mal, e aquilo é tão terrível, que aquele filho que era legítimo, que tinha direito legítimo, foi parar num ambiente de impureza. Sabe o que eu estou dizendo, queridos? Que muitas vezes como filhos nós queremos a bênção de Deus, e a bênção de Deus é algo poderoso em nossa vida, mas as bênçãos, como eu falei, devem ser partilhadas como família. Deus quer nos abençoar, nosso Deus é um Deus abençoador. Mas se aquela bênção se tornar o centro da nossa vida, nós podemos parar num chiqueiro com a bênção e tudo. E digo isso não com peso, mas para nós olharmos como nós estamos lidando. Teve uma época na minha vida que Deus me abençoou muito, e eu comecei a amar mais a bênção do que Ele. Eu comecei a olhar para aquele padrão que Deus estava me dando como estilo de vida, eu fiquei tão feliz com aquilo, ao ponto de parar de olhar para Deus, para começar a olhar para aquilo que eu estava tendo. De repente, Deus pôs um basta em tudo. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E Deus falou claramente, você está amando a bênção. E Deus é tão, porque nos ama, Ele pegou aquele padrão e mostrou assim, olha, não é isso o teu padrão que eu tenho para você. Sabe, queridos, não são poucos casos de muitas pessoas que foram abençoadas, e a bênção, ao invés de aproximar de Deus, afastou de Deus. E nesse padrão desse filho, ele foi parar na impureza, andando com porcos. Aquele filho mais novo sabia ser filho, sabia que tinha direitos, mas aquele filho não sabia ser servo. Aquele filho mostra um padrão de pessoas que querem apenas as bênçãos de Deus, os direitos daquilo que pode ter como filho. Se a gente olhar na perspectiva daquele filho mais novo, ele queria gastar e viver a vida do jeito dele. Ele queria ser o dono do seu nariz. Só que esse foi o jovem que foi viver com porco. E se a gente olhar com a forma como ele lidou com o pai, ele reivindicou o máximo e não oferece nem o mínimo. Ele pediu tudo que era da parte dele, mas ele mesmo não entrega nada.
Ele vive dissolutamente. Ele não pensa na vida como o pai pensa. Ele não pensa na responsabilidade. Ele não pensa na vida como responsabilidade de transmissão, de transmitir o coração do pai. Ele só pensa na vida com a perspectiva do prazer. Ele vê o direito do prazer e da sua satisfação acima de qualquer coisa, acima de qualquer relação com Deus e com os irmãos. Ele nem pensou duas vezes, pegou tudo e deu linha. Padrão da bênção que ele estava recebendo, ele não valorizou aquilo que o pai valorizava. Ele reivindica o máximo e não entrega o mínimo. A Bíblia diz que ele pegou tudo e gastou, ele não deu uma oferta. Ele não fez, ele não abençoou ninguém, ele gastou tudo dissolutamente. Por quê, queridos? Porque no padrão desse filho, é um filho que não entende sacrifício, não havia sacrifício nenhum na vida dele. Por quê? Porque ele olhava para o direito, ele olhava para a bênção, e ele queria só usufruir da bênção. E esse filho aponta para padrão de filho de Deus. E nessa noite, e nesse momento, né, que nós estamos ministrando, que você possa receber essa palavra e entender, Deus quer te abençoar muito, mas essa bênção, ela também tem responsabilidade, na qual nós devemos receber, ela passa pela nossa vida, mas como Jesus deu a sua vida, nós também estamos prontos para partilhar. Essa é a característica de um animal. O interessante é que Jesus usa um outro animal, que é o cabrito. E o cabrito também tem características diferentes. Ele tem as suas próprias peculiaridades. O cabrito, querido, para quem conhece, né, quem já lidou com esse animal, o cabrito ele é rebelde. E isso é o que o cabrito aponta para a rebeldia. O cabrito não é ensinável. E se nós olharmos, né, a questão daquilo que o cabrito come, o cabrito também come qualquer coisa. O cabrito que você der para ele, ele mastiga. E é interessante que aquele filho mais velho que ficou ali em casa, mesmo habitando na mesma casa do pai, ele queria um cabrito. E o que acontece? Aquele filho mais velho também aponta para não valorizar a mesa. Ele também não entende a importância da mesa. Ele olha para a posse do direito, e mesmo com a posse do direito, aquele filho pede algo que representa rebeldia. O filho mais velho, ele pensa na posse. Ele pensa no controle, no domínio, porque na cabeça dele, eu sou o filho que faz a coisa certa. Ele olha e ele pensa que na relação que ele está tendo com o pai, porque ele acha que ele está fazendo a coisa certa, ele pensa em ações meritórias. Ele pensa naquilo que ele olha para a vida dele e fala, não, eu não sou como meu irmão. A característica dele é que ele se acha melhor que o irmão, ao ponto de quando o irmão volta, ele não aceita. A Bíblia fala que o pai estava instando com ele para entrar na mesa. Ele não quer sentar na mesa com esse padrão de irmão que faz coisa errada. Ele olha para o coração, ele olha para o seu coração e está falando, não é justo. Ele usa a sua justiça segundo a sua ótica. E qual é o problema disso? Ele perde o melhor, ele não tem o coração do pai. Embora estando com o pai sempre, ele não conhecia o coração do pai. E aí o que acontece? Agora vem meu irmão e está comendo aquilo que é meu, porque ele não tem direito mais nada, quem tem direito sou eu. Ele pensa na posse, no controle. Ele pensa que está achando, ele está fazendo mais e melhor que os outros. Mas na verdade, querido, ele está apenas se esforçando. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que se esforçar, mas a força motora é ter o coração do pai e não fazer coisas. Porque se nós olharmos o padrão do irmão mais velho, é o padrão de muitas vezes de um fariseu, porque acha que faz, né? Ou porque pensa que sabe, ele se acha melhor que o irmão, ele acha que ele tem mais mérito, que ele está numa posição melhor, ele está, na verdade, é um orgulho, fruto de rebeldia do seu coração. Na cabeça dele, ele fala assim, eu fiz, eu tenho direito. Ele não olha para o coração do pai. Ele sabe apenas ser servo, mas ele não sabe ser filho. E se a gente olhar para os dois, um é insatisfeito, nada satisfaz a ponto que gastou tudo e não resolveu a vida. Mas o outro é amargurado, porque achava que estava fazendo tudo certo, agora veio o outro, o pai trata o outro com igualdade. E sabe o que é interessante? Tem um terceiro animal nessa parábola, que é o bezerro. O pai não sacrificou nem um porco e nem um cabrito para a mesa. O pai sacrificou para a mesa um bezerro.
E o bezerro também tem suas características. Quando a gente olha para a palavra, queridos, Jesus tem a face, né, tem o rosto de 4 animais. O primeiro é o leão, o segundo é a águia, o terceiro é o próprio homem, mas o quarto é o bezerro. Em nenhum lugar da Bíblia nós vamos ver Jesus com o rosto de porco ou de cabrito. Por quê, queridos? Por que Jesus foi tão específico na escolha dos animais? Na parábola que ele estava contando. Porque o bezerro, que representa o próprio Jesus, fala da posição de servo, fala de sacrifício, de trabalhar em favor dos irmãos. Cristo é aquele filho que não se entrega às impurezas ou à rebeldia. Cristo, que foi sacrificado, tem o padrão de bezerro. Eu dou a minha vida para servir, eu dou a minha vida em entrega, em favor dos irmãos. Aquele filho mais novo e o filho mais velho não estavam a serviço dos outros, mas estavam servindo a si mesmo. Eles estavam olhando para as relações, mesmo filho do mesmo pai, olhando para si mesmo, buscando os seus próprios interesses, pensando no direito de usufruir aquilo que o pai podia dar. Mas quando Jesus mostra o padrão do bezerro, ele está apontando para aquele filho que oferece o máximo e exige o mínimo. Assim devem ser as relações entre nós. É oferecer dar o máximo e exigir o mínimo. Por quê? Porque o bezerro é básico. Esse deve ser o nosso estilo de vida na família de Deus. Você entende isso, queridos? É um tempo onde nós vamos, como família de Deus, restaurar relações. Meu desejo é que nesta mensagem, relações sejam curadas. Talvez alguns irmãos, nós deixamos de tratar com irmãos porque nos amamos e provavelmente que o Espírito Santo possa nos conduzir para restaurar e restaurar a mesa na relação, porque quando tiver mesa, o Pai vai estar. E o amor de Deus vai fluir, relações vão ser curadas, não é mais baseado no que o outro fez, não importa o que o outro fez, importa se o amor de Deus estiver em nós, vai haver um quebrantamento, e a Bíblia fala que o amor de Deus anula a multidão de pecados, nós precisamos disso em nossa vida. E para a gente terminar, queridos, para a gente olhar para o Pai, que o Pai é o ponto central, né? Falei dos filhos, falei do campo, falei dos animais, mas e o Pai? A pergunta é, com qual filho, né? Qual era o filho que o pai talvez queria salvar? Vamos pensar assim. Na verdade, o pai não queria, a ênfase não estava nos filhos. O pai queria salvar a família. O coração do pai está voltado para a família. O coração de Deus está voltado para nós como família. E Deus deseja que nós, como família, estejamos numa mesa com as relações baseadas e curadas, baseadas no amor de Deus, onde nós estivermos reunidos, não vai faltar vida, porque na multiforme graça nós vamos partilhar aquilo que Deus tem dado. Tem uma mesa de Deus preparado para mim e para você, e isso vai ser experimentado, não é apenas individualmente com Ele, nós vamos ter o nosso momento secreto com Ele, nós vamos ter momentos individuais com Deus, mas nós vamos ter momentos prazerosos de partilhar vida, partilhar palavra, partilhar graça, partilhar dons, edificando uns aos outros, nos estimulando ao amor do Senhor, um ao outro, para que aquilo que está acontecendo, quando Deus toca a vida do meu irmão, eu também estou sendo abençoado, porque nós estamos comendo na mesma mesa. Sejam dias de cura, sejam dias de relações sadias, sejam dias de vida, de poder, querido, quando você entender isso, quando nós vivermos isso, o resultado, a glória de Deus vai se manifestar em nossa vida, porque Deus ama esse padrão, é o padrão dos céus, é o padrão de Jesus, é o padrão da vida, Ele é um modelo. Quando eu e você vivemos isso, o resultado vai ter tanta cura em nosso meio, ninguém vai ter fome, ninguém vai ficar enfermo, ninguém vai ficar adormecido, ninguém vai ficar morto espiritualmente, pelo contrário, vai fluir vida. Deus é vida, e a vida flui na comunhão do corpo, na unidade do corpo, na unidade de cumprir a vontade de Deus. Que assim sejam os nossos dias a partir de hoje, que quando nós sentarmos juntos, que venha a abundância da vida de Cristo, que não haja mais em nós aquele sentimento apenas de campo. O campo faz parte, mas é apenas por um período. Mas o mais importante nunca foi o campo, mais importante sempre é a mesa. Tem uma mesa preparada para nós, e essa mesa não é individualizada, ela é coletiva, uma mesa com muitos irmãos, aonde Jesus, que é o centro, faz parte dela,
e Ele se entrega a nós, e nós entregamos Ele nas nossas vidas. Aquilo que recebemos não é nosso, é para o corpo. Amém, queridos? A Bíblia fala que nós somos filhos da adoção, e nós adotamos pessoas e não coisas. Coisas não são mais importantes que pessoas. Às vezes Deus nos dá as coisas, e nós colocamos essas coisas num lugar que elas não deveriam estar. Que a palavra de Deus que está sendo ministrada, alinhe isso em nosso coração. Pessoas são mais importantes que as coisas que podemos ter. Se nós entendermos isso, nós vamos servir no amor, e o resultado, muitos vão ser curados. E num tempo onde o mundo vai estar em declínio, a família de Deus vai ser levantada e exaltada com o padrão de Deus na terra, que somos nós. É grande a nossa responsabilidade. Não é uma coisa isolada de Deus. Deus vai nos tocar, Deus vai trabalhar conosco, para que o resultado em nós revele, glorifique o nome dEle. Por isso que sejam dias de mesa. Nós estamos entrando no novo de Deus. Deus vai liberar dons. Deus, como eu já falei isso antes, coisas novas estão acontecendo. Mas essas coisas passam por nós para ser entregues para alguém que precisa de alimento, que precisa de vida, que precisa da unção que você está recebendo. Que você seja um padrão da família de Deus, como irmão padrão de Cristo. Queridos, sem medo, se tiver alguém que precisa acertar, não pense duas vezes, porque faz parte da mesma família. Somos filhos do mesmo Pai, diferentes em muitas coisas, mas na mesma essência, para viver a mesma vontade, não a minha nem a do outro, a do Pai. E se vivermos isso, a mesa vai curar muita gente. Amém, amados? Queria orar nesse momento, que essa palavra flua no teu espírito, que produza uma mudança de mentalidade, que quebre todo individualismo. Minha oração é que todo padrão de individualismo, que é segundo o mundo, esse padrão que eu tenho vida com Deus e só isso me basta, isso é um padrão mundano, não é bíblico. E eu não estou aqui para discutir ideologias e nem achismos. A palavra diz que nós somos família de Deus, e como família de Deus nós devemos expressar o Pai. Amém, amados? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua vida, pelo teu poder. Te agradecemos porque fomos batizados em Cristo Jesus. Nós reconhecemos que em nós mesmos, sem o Senhor, nós somos vazios. Podemos ter muitas coisas que achamos que têm valor, mas sem o Senhor em nós, de nada temos proveito. Por isso, Pai, eu te agradeço não só pela ação, da tua ação em nossa vida, mas principalmente porque podemos amar como o Senhor nos ama, e podemos servir uns aos outros como o Senhor serviu a nós, dando a sua vida. Pai, eu oro para que a igreja tua na terra seja uma expressão de família, uma expressão de amor, uma expressão de entrega, uma expressão de solidariedade, uma expressão de coletivismo e não individualismo. Que possamos, Senhor, como família, amarmos, e nesse amor não falta graça, não falta vida, não falta correção, não falta paz, não falta alegria, não falta provisão. Quando nós andamos nessa unidade, quando andamos nesse padrão de família, as bênçãos são liberadas, e essas bênçãos abençoam a família. É isso que nós queremos, Senhor, receber as bênçãos não apenas para nós, mas podemos partilhar daquilo que o Senhor tem nos dado, assim como Jesus partilhou a sua vida. Que nós possamos ter esse coração de família, onde o Senhor, que é o único Pai, possa ser glorificado em nosso meio. Glorifica o teu nome em nossa vida, em nossas relações, sejam aonde nós formos. O lugar é apenas o caminho ou o ambiente onde o Senhor quer agir. Que nós possamos sempre, como filhos, expressar o teu amor e trazer para a mesa os filhos que ainda não vieram, porque eu sei que muita salvação o Senhor vai tocar através da igreja. Eu te agradeço pela palavra, por esse tempo junto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha tempos preciosos com os irmãos, e que a vida de Deus
toque você, a família e a terra. Deus abençoe você. Fique na paz.